O Gilmar Feltrin está aqui com a gente. Gilmar é diretor do SAEB. Gilmar, eu recebi agora de manhã aqui na rádio o Dr. Camilo de Souza Cruz. O Dr. Camilo faz parte daquele grupo que está trabalhando há tanto tempo aí para a gente ter as obras ali na Armando Salles Oliveira. E ele veio me trazer uma cópia de um documento que foi protocolado lá na prefeitura e que diz o seguinte: Excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor João Batista Bianchini, referência a obras de duplicação da rodovia Armando Salles Oliveira, especificamente trevo no fim da Avenida Raul Furquim e mediações do posto de combustível Aparecida e Moraes Moadeira. Nós, moradores de bairros do setor norte da cidade de Bebedouro, abaixo assinados e descritos, vimos respeitosamente a presença de Vossa Senhoria solicitar informações sobre como será a circulação de veículos e pedestres entre os bairros e a Avenida Raul Furquim nesta região, altura da duplicação. Nossa dúvida é que seja esclarecido se haverá um viaduto no local onde hoje se tem um trevo. Certos do deferimento do pedido, aguardamos a vossa resposta para que torne público a realidade do projeto em execução. Pedimos a gentileza de encaminhar a resposta a cada signatário desta solicitação em seus respectivos endereços. Informamos que cópia também foi enviada para o presidente da Câmara Municipal, ao senhor Fernando Galvão, prefeito eleito, Ângelo da Olho, candidato eleito a vereador mais votado, e órgãos de imprensa. Atenciosamente, tá aqui os nomes todos. Eu sei que a duplicação da Armando Salles não é problema seu, Feltrin. Ali, até eu conversei com o Camilo, aqui é uma obra do próprio DR, do governo do estado. Agora, eu só quero que você esclareça uma coisa que eu falei pro Feltrin. Se eu falei besteira, você me corrija. Se eu falei certo, você confirma, que o Camilo até está ouvindo a gente agora. Aquela obra do estado, a área da rodovia do estado, eles não dão nem satisfação para a prefeitura, né? Renato, é uma área de concessão pertencente ao estado. Se quer protocolar o projeto na prefeitura, o projeto já se encontra pronto e em execução. Tamanha foi a nossa surpresa, porque eu estou entrando hoje, já faz 15 dias que eu estou negociando com o DR para regularizar 3 travessias ali, deixar aquilo em condição, que hoje é totalmente irregular, travessia de água com travessia de esgoto, inclusive na Aparecidinha tem uma travessia feita dentro de uma galeria de água pluvial, e nós estamos lutando com isso, e está sendo até difícil, porque eles querem executar em toque de caixa aquela obra, e eu acho que é o momento de se unir a político, dar uma conversada, porque pelo que eu entendi, e foi breve a situação que mostraram ali no DR, vão ter 2 vicinais, a avenida ela vai morrer ali no ponto do Aparecidinha, vão ter 2 vicinais, uma do lado do Aparecidinha e outra do outro lado do bairro, com 2 passagens, uma sobre o trevo que hoje é da Dreyfus e duplicação do outro viaduto que já é existente, para você estar entrando ali no Cláudio. Então, só para explicar, o projeto que você conseguiu ver no DR, projeto que eles não mostrou para ninguém, né, assim, não deram satisfação, é fazer então, fechar realmente ali aquela passagem que tem ali no Moraes Madeira, na Aparecidinha, fechar aquilo ali, fechar aquele acesso ao bosque, ao aeroporto, fechar ali. Exatamente, Renato. O que eu consegui captar ali nas breves reuniões que eu tive no DR é que vai fechar aquela avenida, né, a Raul Furquim, naquele ponto. E aí faz uma avenida seguindo em frente ali, do lado pela direita você vai ter uma avenida nos 2 sentidos, né? Tanto do Aparecidinha, do lado do Distrito Industrial ali, seguindo até no trevo da Frutesp, e uma outra avenida voltando ali pela Confrio, onde era a Coca-Cola, até chegar aqui de volta. E você vai ter um viaduto de acesso ali na Dreyfus, passando por cima da rodovia. E um outro viaduto, duplicando o outro viaduto. Que é aquele do Cláudio ali. Então, vai ser os 2 acessos, vai ter naquela região, mas eu acho que é o momento das autoridades irem até o DR, estarem conversando, porque eu estou sentindo uma dificuldade muito grande, inclusive para implantar as travessias naquele local. Porque no seu caso ali, você tem uma baita cidade do lado de cada rodovia. Eu tenho, na verdade, Renato, eu tenho 3 tubulações de água ali próximo da caixa de água do Cláudio, tem uma tubulação de água e esgoto ali no Aparecidinha, e tem mais uma tubulação de água no trevo da Dreyfus.
E isso eu tenho que regularizar, porque duplicando você corre o risco de um dia isso daí sofrer um acidente, um rompimento, e você não tem como fazer manutenção e deixar boa parte da cidade aí sem água e sem esgoto. E é isso que a gente não quer deixar, esse destino cruel depois para quem ficar em Bebedouro. Ou seja, até nisso, para fazer obra de infraestrutura, tá difícil você negociar com o DR. Para você ter uma ideia, o atendimento é da seguinte forma: é nós que estamos irregulares e eles não têm nada com isso, eles têm que duplicar. Então nós temos que correr atrás do prejuízo, Renato. Gente do céu, aí é complicado realmente. Não, é muito complicado porque eles estão no direito deles, eles estão na faixa de domínio deles e o projeto é deles. Então eu conclamo a toda a população, aos vereadores que estão entrando, aos políticos do Bebedouro, que verifiquem a situação, que se não concordarem ainda é o momento de estarem... Enquanto está abrindo ali a duplicação, de estarem lutando por isso aí. Porque depois de duplicado não vai ter como reclamar. Ou seja, gente, tem que bater lá na porta do governador, ó. Tem que levar direto pro Alckmin, senão não resolve. Ou a coisa vem de cima para baixo, ou esquece. Exatamente, Renato. E você vê uma melhoria que vai ser feita no Bebedouro. Claro, a gente precisa daquela duplicação ali. Dessa duplicação, mas eu acho que... Eu acho não, né? Porque tá no domínio deles. Mas deveria ter sido informado pelo menos a Prefeitura, o Departamento de Planejamento e Obras, do que está ocorrendo. E isso não é feito pelo Estado. Gente do céu. Então aí, doutor Camilo, o senhor está ouvindo a gente agora, já fica uma explicação aqui do Feltrin, que até o Feltrin está tendo problemas ali com essa duplicação. Precisa passar água, precisa passar esgoto ali embaixo, e nem o Feltrin está conseguindo resolver o problema do SAEB. Imagina a gente que é morador só. Então, o senhor trata de juntar os outros, doutor Camilo. Vamos fazer um movimento grande, corre mesmo atrás do futuro prefeito, corra atrás dos vereadores, vamos atrás de deputados mesmo, que se não chegar lá no governador, não vai resolver. Vamos ter que pegar aí essas duas vicinais e ir lá no trevo da Frutesp. E o que é pior, né, Renato? O tempo está ajudando, a obra está saindo em toque de caixa, e dentro de pouco tempo aquilo lá já vai estar já pronto para jogar a parte de asfalto e recapeamento da pista, que fica mais difícil ainda. Depois aí é coisa complicada, nem o governador deixa mexer. Aí não deixa, Renato. Se tiver que fazer alguma coisa, conseguir alguma coisa, é nesse estágio que está agora. Bem, isso aí é mais ou menos o que aconteceu, Feltrin, só para o pessoal entender. A gente estava conversando fora do ar aqui com o Feltrin, o que aconteceu ali naquele trevo da Copercitros. Tinha que fazer a duplicação? Tinha. Aí ficou aquela conversa, precisa fazer um trevo, precisa fazer um pontilhão, precisa fazer isso. Foi conversando, foi lá, fizeram a duplicação e aí a conversa não tinha acabado, né? Só para salientar, Renato, se você hoje pegar o residencial Bebedouro, naquela área não foi deixada nenhuma passagem. Então hoje, se tiver que aumentar a quantidade de água para aquele bairro, ou de esgoto, você não tem o que fazer, porque não tem passagem, e você só consegue fazer uma passagem se for pelo método não destrutivo, e isso fica um custo altíssimo, que hoje dificilmente a gente teria condições de estar fazendo isso numa rodovia. Ou seja, se for fazer alguma coisa naquela área do Souza Lima, do residencial, tem que fazer só lá. Uma nova estação de tratamento só para eles, ou perfurar poço profundo, que não tem como levar. Ou você partir por um ensaio não destrutivo, que é um custo altíssimo. Você tem que utilizar aquele equipamento que você vai perfurar por baixo da rodovia sem causar destruição na mesma. Gente do céu. Então, vocês que moram aí no extremo norte, está na hora de se unir e resolver essa situação, porque depois não vai conseguir mexer mais. Feltrin, voltando a falar de água então, você acredita que a gente consiga manter esse abastecimento de água em Bebedouro por quanto tempo? Você tem ideia? Renato, olha, a gente está lutando aí para manter isso até o final do ano, mas se não chover dentro nos próximos 20